Faltavam 2 dias para o casamento da minha neta Valentina, quando eu a puxei para o quarto e disse que ela nunca, em hipótese nenhuma, contasse para a sogra sobre a herança de 28 milhões de reais. Ela me olhou confusa, sem entender do que eu estava falando. Afinal, até aquele momento, minha neta achava que éramos pobres. Achava que eu era apenas uma secretária aposentada, vivendo de um salário modesto num apartamento simples no Jardim Chapadão, em Campinas. Não fazia ideia do que eu tinha construído em silêncio durante 22 anos. Eu avisei que aquela mulher não era quem ela pensava que era. Que a sogra, Dona Eunice, escondia intenções que Valentina nem imaginava. Graças a Deus, minha neta me obedeceu. Porque 24 horas depois da cerimônia, a família do marido apareceu na porta do meu apartamento com um advogado e documentos legais, exigindo que Valentina assinasse uma renúncia de todos os bens conjugais. Disseram que uma moça simples, sem família de peso, não merecia compartilhar o patrimônio da prestigiosa família Drummond, que era o mínimo que ela podia fazer para provar que não era interesseira. O que eles não sabiam é que minha neta era dona de 3 imóveis comerciais em Campinas, uma casa em Águas de Lindóia e um fundo fiduciário que eu tinha construído centavo por centavo ao longo de 2 décadas. O que aconteceu quando Valentina tirou seus próprios documentos da bolsa e mostrou quem realmente tinha se casado com quem foi algo que aquela família jamais vai esquecer. A cara de Dona Eunice quando descobriu que ela considerava uma coitadinha era, na verdade, mais rica que toda a família Drummond junta? Essa imagem eu vou guardar no coração pelo resto dos meus dias. Acompanhe a minha história até o final e comenta a cidade de onde você está me assistindo, para eu saber até onde meu relato chegou. Tudo começou há 22 anos, quando minha filha Luciana morreu num acidente na rodovia dos Bandeirantes, perto de Jundiaí. Ela tinha 28 anos. Valentina tinha acabado de fazer 3. O pai da menina, aquele inútil do Jorge, tinha abandonado Luciana durante a gravidez. Nunca deu R$ 1 de pensão, nunca perguntou pela filha, nunca apareceu. Meu marido já tinha falecido 2 anos antes, de um infarto fulminante. Então, quando perdi minha única filha, fiquei completamente sozinha com aquela criancinha que ainda usava fralda e me chamava de mamãe, porque não entendia que a mãe de verdade nunca mais ia voltar para casa. Me chamo Carmen Lúcia Ferreira. Tenho 68 anos agora, mas naquela época eu tinha 46 e achava que minha vida tinha acabado. Aquela menina se tornou a única razão pela qual eu continuei respirando quando tudo o que eu queria era me deixar morrer de tristeza. Eu trabalhava como secretária executiva num escritório de advocacia no centro de Campinas. Não ganhava muito, uns 4.500 por mês na época, mal dava para pagar o aluguel do nosso apartamento de 2 quartos e colocar comida na mesa. Mas eu tinha aprendido algo muito valioso naquele escritório. Durante anos, observei como funcionavam as leis, as heranças, as propriedades, os contratos. Os advogados confiavam em mim. Me explicavam os casos enquanto eu organizava os processos. Eu escutava tudo com atenção, guardava cada informação. Nunca se sabe quando o conhecimento vai ser útil. Enquanto isso, criava a Valentina com o pouco que tínhamos. Preparava a lancheira dela todas as manhãs antes de sairmos para a escola e para o trabalho. Íamos juntas até o ponto de ônibus porque eu não tinha carro. À tarde, depois do expediente, eu pegava trabalhos extras de digitação para ganhar um dinheiro a mais. Nos fins de semana, fazia faxina em casas de família. Valentina me acompanhava nessas faxinas. Sentava nas cozinhas das casas grandes fazendo a tarefa da escola, enquanto eu limpava, passava, organizava. Ela nunca reclamou. Era uma menina doce, agradecida, estudiosa. Tirava notas excelentes. Os professores sempre me elogiavam nas reuniões. Diziam que ela era especial, inteligente, respeitosa. Eu olhava para aquela criança e prometia, no silêncio do meu coração, que ela teria uma vida melhor que a minha, que ia estudar na universidade, que nunca ia passar necessidade, que ninguém nunca ia olhar para ela com pena ou desprezo. E eu cumpri essa promessa, mesmo que tenha me custado a saúde. Quando Valentina fez 7 anos, algo mudou minha vida para sempre. Dr. Ernesto Machado era um dos advogados seniores do escritório onde eu trabalhava. Tinha 78 anos, era viúvo, não tinha filhos nem família próxima. Um homem reservado,
educado, que passava os dias enterrado em processos e livros. Quando ele recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas, os médicos deram 6 meses. Ele durou 8. Durante esses 8 meses, eu cuidei dele. Levava marmita caseira para o escritório todos os dias porque ele não se alimentava direito. Acompanhava nas consultas médicas quando ele não tinha mais forças para ir sozinho. Ficava até tarde organizando os assuntos dele, ajudando a colocar a vida em ordem antes do fim. Eu fazia isso porque era o certo a fazer. Porque aquele homem estava sozinho no mundo e ninguém merece morrer sozinho. Não esperava nada em troca além da satisfação de ter sido útil. Ele me agradeceu de uma forma que eu jamais imaginei. Quando o notário leu o testamento, quase desmaiei ali mesmo. Dr. Ernesto tinha me deixado uma casa em Águas de Lindóia e R$ 800 mil em investimentos. Era mais dinheiro do que eu tinha visto em toda a minha vida. Mais do que eu jamais sonhei ter. Chorei por dias, de gratidão, de espanto, de uma mistura de emoções que nem sei explicar. Mas eu não fui tola. Não saí gritando aos 4 ventos. Não me mudei para uma casa maior. Não comecei a comprar roupas caras ou a ostentar. Continuei trabalhando no mesmo escritório, morando no mesmo apartamento modesto, vestindo as mesmas roupas simples de sempre. Mas investi aquele dinheiro com inteligência. Com a ajuda de um dos advogados do escritório, comprei um pequeno imóvel comercial no centro de Campinas, uma loja que aluguei para uma farmácia. O aluguel era bom, estável, garantido. Com o dinheiro desse aluguel, 3 anos depois comprei outro imóvel comercial, depois outro. Meu patrimônio crescia em silêncio absoluto. Ninguém sabia. Nem os vizinhos, nem as colegas de trabalho, nem mesmo Valentina. Ela ainda era criança, não ia entender. E eu queria protegê-la. Queria que ela aprendesse o valor do trabalho, da humildade, do esforço. Não queria que crescesse mimada, achando que podia ter tudo de mão beijada. Não queria que pessoas se aproximassem dela por interesse, farejando dinheiro. Então guardei meu segredo como se fosse um tesouro enterrado que só eu conhecia. Os anos passaram. Valentina cresceu e se transformou numa jovem mulher linda, inteligente e bondosa. Estudou administração na Unicamp, uma das melhores universidades do país, e conseguiu a vaga por mérito próprio, estudando em escola pública a vida inteira. Eu pagava os livros, o transporte, o material. Ela achava que o dinheiro saía do meu salário e dos trabalhos extras. Nunca desconfiou de nada. Formou-se com honras aos 23 anos. Conseguiu emprego numa empresa de comércio exterior em Campinas. Era funcionária exemplar, responsável, econômica. Me ajudava com as despesas da casa, mesmo eu dizendo que não precisava. Todas as noites jantávamos juntas e conversávamos sobre tudo. Era minha companheira, minha alegria, minha razão de viver. Antes de conhecer Lucas, Valentina teve outro namorado. Um rapaz que ela conheceu na faculdade, filho de uma família que se considerava importante em Campinas. No começo, ele parecia encantado com ela. Levava para jantar, mandava flores, dizia que ela era diferente de todas as outras. Mas quando ele descobriu onde a gente morava, quando viu nosso apartamento simples no Jardim Chapadão, alguma coisa mudou. Começou a ter vergonha de apresentar Valentina para os amigos. Desmarcava programas de última hora. Ficava constrangido quando ela mencionava que a avó trabalhava como secretária. Depois de 4 meses, terminou. Disse que eles não tinham futuro compatível, que vinham de realidades diferentes, que ela era uma moça maravilhosa, mas que ele precisava pensar no que a família esperava dele. Valentina chegou em casa arrasada naquele dia. Chorou a noite inteira no meu colo. Eu quase contei a verdade ali. As palavras estavam na ponta da língua. Queria dizer que ela não precisava daquele idiota, que ela era mais rica do que a família dele jamais seria, que ele ia se arrepender pelo resto da vida. Mas mordi a língua. Não era o momento. Ela precisava aprender a se valorizar pelo que era, não pelo que tinha. E aquele rapaz mesquinho, sem saber, tinha ensinado uma lição valiosa. Existem pessoas que julgam os outros apenas pelas aparências. Essa lição ia ser muito útil quando os Drummond entrassem na vida dela. Valentina conheceu Lucas num treinamento corporativo quando ela tinha 25 anos. Ele era engenheiro civil, tinha 28, trabalhava numa construtora grande. Filho único de Geraldo e Eunice Drummond, uma família que se considerava a elite de Campinas. Moravam numa casa enorme no Cambuí,
o bairro mais chique da cidade. Tinham 2 carros importados na garagem. Frequentavam clube social, jantares beneficentes, festas de gente importante. Dona Eunice falava de si mesma como se fosse descendente de nobreza europeia. No terceiro encontro, Lucas perguntou sobre a família de Valentina. Ela contou tudo honestamente. Que morava com a avó secretária, que o apartamento era simples, que a mãe tinha morrido quando ela era pequena, que o pai nunca esteve presente. Esperava ver a mesma reação do ex-namorado, o mesmo olhar de decepção, o mesmo recuo educado. Lucas fez exatamente o oposto. Sua avó criou você sozinha? Ele perguntou, os olhos brilhando de admiração genuína. Isso é incrível, quero conhecer ela. No primeiro jantar no nosso apartamento, Lucas elogiou minha comida simples como se fosse o melhor restaurante do mundo. Perguntou sobre minha vida com interesse real. Ajudou a lavar a louça sem ninguém pedir. Me tratou com o mesmo respeito que trataria uma executiva ou uma juíza. Eu observei tudo em silêncio e pensei, esse é diferente, esse vale a pena. Mas também pensei, a família dele é outra história, preciso ficar de olho. Quando Lucas trouxe Valentina para conhecer os pais pela primeira vez, eu não estava presente. Mas minha neta me contou tudo em detalhes quando chegou em casa naquela noite. Dona Eunice a recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Aquele tipo de sorriso ensaiado que a gente aprende a reconhecer depois de anos observando pessoas. Fez perguntas que pareciam educadas, mas que eram, na verdade, um interrogatório disfarçado. Onde vocês moram, querida? Em que bairro fica? Sua avó trabalha com o quê? E seu pai? Sua mãe? Valentina, inocente e honesta, respondeu tudo. Contou que morávamos num apartamento alugado no Jardim Chapadão, que eu era secretária, que a mãe tinha morrido quando ela era pequena, que o pai nunca esteve presente. Ela me disse que viu o rosto de Dona Eunice se transformar. Uma sombra de decepção, de desprezo mal disfarçado, passou pelos olhos da mulher, como se Valentina tivesse confessado algum crime imperdoável. Meu sangue ferveu quando ouvi isso, mas o que veio depois me deu esperança. Na saída, quando já estavam no carro, Lucas percebeu que Valentina estava quieta demais. Perguntou o que tinha acontecido. Sua mãe pareceu decepcionada quando contei sobre minha família. Valentina respondeu, tentando esconder a mágoa. Lucas fez algo que me fez respeitá-lo imediatamente quando soube. Ele encostou o carro no acostamento, desligou o motor e segurou as mãos dela. Escuta uma coisa, ele disse, olhando nos olhos dela. Eu escolhi você, não a minha mãe. Se ela não gostar, o problema é dela, não vai mudar nada para mim. Valentina tentou argumentar, dizer que talvez estivesse imaginando coisas. Lucas não deixou. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. E sua avó, pelo que você me conta, é mais digna que muita gente rica que eu conheço. Eu quero conhecer ela, quero jantar com vocês, quero fazer parte da vida de vocês. Minha neta chorou ali, no carro parado no acostamento. Chorou de alívio, de amor, de gratidão por ter encontrado alguém que a via pelo que ela era, não pelo que ela tinha ou deixava de ter. Quando ela me contou essa história, pensei, esse é diferente, esse vale a pena. Mas também pensei, a família dele é outra história, preciso ficar de olho. Lucas começou a frequentar nosso apartamento regularmente, e cada visita confirmava minha primeira impressão. Ele entrava na nossa casa simples, sem nenhum constrangimento. Sentava na nossa mesa modesta e comia meu feijão com arroz como se fosse o melhor prato do mundo. Elogiava minha comida com sinceridade, não com aquela educação forçada de quem está fazendo um favor. Perguntava sobre minha vida com interesse genuíno. Queria saber como era trabalhar num escritório de advocacia, o que eu tinha aprendido ao longo dos anos, como tinha sido criar Valentina sozinha. Me tratava com o mesmo respeito que trataria uma executiva ou uma juíza. E ajudava. Quando viu que a torneira da cozinha estava pingando, foi até a loja de materiais de construção, comprou as peças com o próprio dinheiro e consertou. Quando o chuveiro deu problema, ele arrumou. Quando a fechadura da porta emperrou, ele trocou. Fazia tudo isso sem esperar agradecimentos, sem fazer parecer caridade. Fazia porque era o natural, o óbvio, o que qualquer pessoa decente faria.
Uma tarde, enquanto ele estava no nosso apartamento ajudando Valentina com um relatório do trabalho, o celular dele tocou. Era a mãe. Eu estava na cozinha preparando um café, mas ouvi a conversa. Você está onde? A voz de Dona Eunice era estridente, indignada. Naquele bairro de novo? Lucas respondeu com calma. Estou na casa da Dona Carmen, mãe, jantando com a família. Ouvi algo que parecia uma reclamação do outro lado da linha. Mãe, eu preciso desligar agora. A gente conversa depois. E desligou, sem dar satisfação, sem se justificar, sem pedir desculpas por estar onde queria estar. Naquele momento tive certeza. Lucas era de verdade. O amor dele por Valentina era genuíno. Ele não estava com ela apesar da nossa condição simples. Estava com ela e ponto, sem ressalvas. Mas a família dele, a família era o problema. Conforme o relacionamento foi ficando sério, as visitas à casa dos Drummond se tornaram mais frequentes. E cada visita era um exercício de paciência para Valentina e de observação para mim. Dona Eunice me tratava com uma condescendência que me fazia apertar os dentes, sempre com aquele sorriso falso, aquela voz adocicada que escondia veneno. Dona Carmen, a senhora não se cansa trabalhando nessa idade? Deve ser tão difícil. Sabe, eu separei umas roupas que não uso mais. A senhora não quer dar uma olhada? São peças muito boas, praticamente novas. Valentina, querida, depois que vocês casarem, vou te apresentar para a minha manicure. Ela faz um trabalho maravilhoso. Sua avó também pode ir, se quiser. Cada comentário era uma alfinetada disfarçada de gentileza. Cada oferta de ajuda era um lembrete de que, na visão dela, nós éramos inferiores, coitadas, necessitadas. Eu sorria e agradecia, engolindo a raiva. Valentina me pedia paciência, me implorava para não fazer escândalo. Vó, por favor, eu amo o Lucas. Posso lidar com a mãe dele. Depois que casarmos, vamos ter nossa vida própria. A influência dela vai diminuir. Eu concordava, mas não porque fosse ingênua ou submissa. Concordava porque estava observando, analisando, juntando informações. Meu instinto dizia que aquela mulher era perigosa, que aquela amabilidade falsa escondia intenções escuras. E meu instinto nunca me falhou. 3 meses antes do casamento, Dona Eunice fez algo que mostrou exatamente quem ela era. Ligou para Valentina num sábado de manhã, toda simpática. Querida, estou organizando um almoço no clube com algumas amigas. Quero te apresentar para elas. Vai ser ótimo para você começar a fazer contatos, conhecer pessoas importantes. O que acha? Valentina ficou animada. Achou que era um gesto de aproximação, uma tentativa de incluí-la no círculo social da futura sogra. Me contou radiante, achando que as coisas estavam melhorando. Eu tive um mau pressentimento, mas não quis estragar a alegria dela. Disse apenas, vai, minha filha, mas fica esperta. O almoço foi no Clube Campineiro, um lugar frequentado pela elite da cidade. Valentina se arrumou com cuidado, colocou sua melhor roupa, estava nervosa, mas esperançosa. Quando chegou, encontrou 6 mulheres em volta de uma mesa cheia de prataria e cristais, todas usando joias ostensivas, bolsas de grife, roupas que custavam mais do que o salário de um mês de muita gente. Dona Eunice a apresentou para as amigas, e foi aí que a máscara caiu. Meninas, essa é a noiva do Lucas, a Valentina. Pausa dramática. Ela trabalha, coitadinha, numa empresa de comércio exterior. Não teve as mesmas oportunidades que as nossas filhas, mas é muito esforçada. As amigas olharam para Valentina como se ela fosse um animal de zoológico, uma curiosidade exótica, a plebeia que de alguma forma tinha conseguido fisgar o filho de uma delas. As perguntas começaram. Você fez faculdade pública, né? A Unicamp? Dizem que é difícil entrar, pelo menos isso. Deve ser complicado não ter uma família estruturada para dar suporte. Você mora só com sua avó, é isso? O Lucas sempre foi muito bonzinho, coração mole. Ele gosta de ajudar os outros. E a pior de todas, dita por uma mulher gorda coberta de brilhantes. Espero que você valorize a oportunidade, querida. Não é todo dia que uma moça na sua situação consegue um partido como o Lucas. Valentina aguentou o almoço inteiro com um sorriso no rosto. Respondeu a tudo com educação. Engoliu cada humilhação com dignidade aparente. Por dentro, estava sendo destruída.
Quando chegou ao estacionamento, dentro do carro, desabou. Me ligou chorando tanto que mal conseguia falar. Vó, ela me humilhou, na frente de todo mundo. Falou de mim como se eu fosse uma coitada. Meu sangue ferveu. Quis pegar um táxi, ir até aquele clube e dizer umas verdades para aquela mulher. Quis gritar que minha neta valia mais que todas aquelas peruas juntas, que elas podiam enfiar suas joias e suas bolsas de grife em algum lugar que eu não vou mencionar. Mas respirei fundo. Não era a hora. Respira, minha filha. Gente pequena não merece suas lágrimas. Mas, vó, ela me tratou como se eu fosse lixo. Eu sei. E um dia você vai poder olhar para ela de igual para igual, e ela vai engolir cada palavra que disse. Valentina soluçava do outro lado da linha. Às vezes eu queria ter nascido rica, vó, só para não passar por isso, só para ninguém me olhar desse jeito. Naquele momento, as palavras estavam na ponta da minha língua novamente. Queria dizer: você é rica, minha filha. Você é mais rica que todas elas juntas. Você não precisa dessa gente. Mas engoli. De novo. Ainda não era a hora. Vai passar, meu amor. Eu te prometo que vai passar. 2 semanas antes do casamento, algo inesperado aconteceu. Dona Eunice ligou para Valentina pedindo para se encontrarem para um café. Só as duas, sem Lucas, sem ninguém. Preciso conversar com você, querida, sobre umas coisas importantes. Mulher para mulher. Valentina me contou, desconfiada depois do episódio do clube. Mas decidiu ir. Talvez fosse uma tentativa de reconciliação. Se encontraram numa cafeteria elegante no Cambuí. E ali, Dona Eunice deu um show. Estava diferente. Os olhos marejados, a voz trêmula, as mãos inquietas. Parecia genuinamente emocionada. Valentina, eu preciso te pedir desculpas. Minha neta ficou em silêncio, esperando. Eu sei que não tenho sido a sogra mais acolhedora. Sei que às vezes falo coisas que podem parecer ruins, mas não é por mal. Pausa. Lágrimas brotando nos olhos. É que eu tenho medo de perder meu filho. O Lucas é tudo para mim. Meu único filho. Minha vida inteira. E você vai levá-lo embora de mim. As lágrimas escorreram pelo rosto. Dona Eunice pegou um lenço de papel, enxugou os olhos com delicadeza. Eu só quero que ele seja feliz. E vejo que ele é feliz com você. Muito feliz. Mais feliz do que nunca foi. Valentina estava desarmada. Nunca tinha visto a sogra vulnerável assim. Podemos começar de novo? Dona Eunice estendeu a mão. Por favor, pelo Lucas? Minha neta se emocionou. Segurou a mão da sogra, também com lágrimas nos olhos. Claro que podemos, Dona Eunice. Eu também quero isso. Quero que a gente seja uma família de verdade. Se abraçaram ali, no meio da cafeteria. 2 mulheres se reconciliando, construindo uma ponte. Pelo menos era o que parecia. Valentina voltou para casa radiante. Entrou no apartamento com um sorriso que não cabia no rosto. Vó, você não vai acreditar. A Dona Eunice mudou. A gente conversou. Ela pediu desculpas, chorou. Ela só estava com medo de perder o filho, entende? Mas agora tá tudo bem. Vamos ser amigas. Eu ouvi tudo em silêncio. Meu rosto não demonstrava nada. Que bom, minha filha. Você não parece feliz, vó. Escolhi as palavras com cuidado. Tomara que seja verdade. Tomara mesmo. Mas não baixa a guarda ainda. Espera para ver com ações, não com palavras. Valentina revirou os olhos. Você é desconfiada demais, vó. As pessoas podem mudar, sabia? Podem, eu disse. Mas geralmente não mudam. Eu sou experiente, filha. É diferente de ser desconfiada. Ela não me ouviu. Estava feliz demais para ouvir. Mas eu tinha razão. E a prova veio 1 mês antes do casamento. Foi num almoço de domingo na casa dos Drummond. Um almoço de integração, como Dona Eunice chamou, para as 2 famílias se conhecerem melhor. Do lado deles, Dona Eunice, seu Geraldo, as 2 irmãs de Eunice, Marilda e Célia, e uma porção de primas e amigas do clube social. Do nosso lado, eu e Valentina. Só, porque não tínhamos mais ninguém. O contraste era gritante. Nós 2, de um lado, com nossas roupas simples. Do outro, uma multidão de mulheres enjoiadas, olhando para nós com aquela pena mal disfarçada que eu já conhecia tão bem.
Durante o almoço, as perguntas vieram novamente. Então você é a avó da Valentina? A secretária? Como é criar uma neta sozinha? Deve ser muito sacrificado. Valentina, querida, como você conheceu o Lucas mesmo? Foi no trabalho? Cada pergunta era carregada de subtexto. Como é possível que uma moça como você tenha conseguido um homem como ele? De que buraco vocês saíram? Qual é o truque? Uma das amigas, uma mulher magra com cara de cavalo, comentou em voz alta. Que bonito ver que o amor não conhece classes sociais. O Lucas sempre foi um menino especial. Tradução. Sua neta é uma alpinista social sortuda. Eu sorri e comi minha comida em silêncio. Valentina apertava minha mão por baixo da mesa, pedindo paciência. Depois do almoço, quando os homens foram para a sala ver futebol e as mulheres ficaram conversando na varanda, Dona Eunice me chamou. Dona Carmen, vem comigo na cozinha. Quero te mostrar o bolo que encomendei para o casamento. Eu a segui, sem desconfiar de nada. Ela fechou a porta da cozinha atrás de nós, e então o tom mudou completamente. Nada de olhos marejados, nada de voz trêmula. O rosto era frio, calculista. Os olhos, duros. Dona Carmen, eu quero falar com a senhora de mulher para mulher, de sogra para avó. Fiquei em silêncio, esperando. A senhora fez um trabalho admirável criando a Valentina sozinha. Muito admirável mesmo. Não é qualquer pessoa que consegue. Agradeci com um aceno de cabeça, mas não disse nada. Só que agora a situação é outra. A Valentina vai entrar numa família com certas expectativas, com um certo status social, com certas normas de comportamento. Ela fez uma pausa, me estudando. Eu acho que seria melhor para o bem de todo mundo se a senhora mantivesse um perfil mais baixo. Perfil baixo? Eu repeti, controlando a raiva. Não aparecer muito nos eventos sociais, nas festas, nas reuniões de família, para não constranger a Valentina, a senhora entende. Eu não entendia. Ou melhor, entendia perfeitamente, e era exatamente o que eu estava imaginando. Inclusive, eu estava pensando, a senhora trabalha tanto, deve ser cansativo. Eu posso ajudar. Posso passar uma mesada mensal para a senhora, para viver mais confortável. Assim não precisa mais fazer esses trabalhos extras. Pode descansar, curtir a vida. Ela sorriu, como se estivesse oferecendo um presente generoso. Eu a encarei em silêncio por longos segundos. Ali estava a verdadeira Dona Eunice. Não a mulher que chorou na cafeteria pedindo reconciliação. Não a sogra arrependida querendo começar de novo. Aquele show de 2 semanas atrás tinha sido exatamente isso. Um show. Uma manipulação para ganhar a confiança de Valentina, para baixar as defesas dela. Enquanto isso, o plano real era me afastar, me comprar, me fazer desaparecer da vida da minha própria neta. Tremi, não de medo, de raiva, mas mantive a compostura. 25 anos trabalhando com advogados me ensinaram a nunca mostrar as cartas antes da hora. Agradeço a preocupação, Dona Eunice. Vou pensar no assunto. Ela sorriu, satisfeita. Achou que tinha vencido, que eu era apenas uma velha boba e manipulável. Saí daquela cozinha decidida a descobrir tudo sobre aquela família. Se eles queriam jogar sujo, eu ia jogar mais sujo ainda. Nos dias seguintes, usei todos os meus contatos. 25 anos trabalhando num escritório de advocacia deixam a gente com uma rede de conhecidos úteis. Pessoas em bancos, em cartórios, na justiça, em órgãos públicos. Gente que deve favores, que troca informações, que sabe de coisas. Pedi para um amigo que trabalhava no registro de imóveis verificar a situação da casa dos Drummond. Pedi para uma conhecida do banco conferir as pendências financeiras no nome de Geraldo e Eunice. Pedi para um ex-colega advogado checar se havia processos correndo contra a família. O que descobri me deixou ao mesmo tempo furiosa e satisfeita. A casa grande no Cambuí, aquela mansão que eles exibiam como símbolo de poder, estava hipotecada em 3 bancos diferentes. Deviam mais de R$ 1.200.000 só de hipoteca. Os carros importados na garagem não eram deles de verdade. Estavam financiados, com parcelas atrasadas. A distribuidora de materiais de construção de seu Geraldo, que supostamente era um negócio próspero, estava no vermelho há 4 anos. Tinha processos de fornecedores não pagos, funcionários reclamando salários atrasados, dívidas com o fisco.
No total, a família Drummond devia quase 3 milhões de reais. Viviam de aparências, de cartão de crédito estourado, de empréstimos de parentes, de uma fachada de sucesso que podia ruir a qualquer momento. E de repente tudo fez sentido. Dona Eunice precisava casar Lucas com uma moça rica. Precisava de alguém que pudesse injetar dinheiro na família, salvar os negócios do marido, manter a ilusão de prosperidade. Valentina, aparentemente pobre, sem família de peso, sem patrimônio, era uma ameaça a esse plano. Um estorvo, um problema a ser resolvido. Mas Eunice era esperta. Não ia se opor abertamente ao casamento porque Lucas estava completamente apaixonado. Então, a estratégia era outra: manter Valentina por perto, mas controlada. Isolá-la da avó inconveniente. E, no momento certo, encontrar uma forma de lucrar com a situação. A vulnerabilidade na cafeteria fazia sentido agora. Não era arrependimento, era tática. Manter Valentina doce e confiante, baixar a guarda dela, para poder manipulá-la depois do casamento. Guardei todas essas informações. Ainda não era hora de usar, mas a hora ia chegar. 2 dias antes do casamento, eu finalmente contei a verdade para Valentina. Ela estava no quarto, experimentando o vestido de noiva pela última vez. Eu a observava da porta, o coração apertado de amor e de orgulho. Aquela menina que eu tinha criado desde os 3 anos agora era uma mulher adulta, prestes a começar sua própria família. Mas algo me incomodava. Um peso no peito que não ia embora. O instinto gritando que alguma coisa estava errada. Nos últimos dias, Dona Eunice andava diferente, solícita demais, sorridente demais, com uma satisfação nos olhos que me dava calafrios, como se estivesse esperando algo, planejando algo. Entrei no quarto e fechei a porta. Valentina, preciso conversar com você. É sério. Ela me olhou pelo espelho, ainda ajeitando o véu. O que foi, vó? Tá tudo bem? Senta aqui. Sentamos na cama frente a frente. Peguei as mãos dela nas minhas. Minha filha, eu te amo mais do que tudo neste mundo. Você sabe disso, né? Sei, vó. Eu também te amo. Dediquei minha vida inteira a te proteger, a garantir que você tivesse tudo que eu não tive. E é por esse amor que eu preciso te contar uma coisa. E preciso que você me prometa algo. Ela franziu a testa, preocupada. Tá me assustando, vó. O que foi? Respirei fundo. Nunca, em hipótese nenhuma, conte para sua sogra sobre o que eu vou te mostrar agora. Nem agora, nem depois de casada. Você me promete? Vó, do que você tá falando? Contar o quê? Eu me levantei, fui até o guarda-roupa e tirei uma pasta que estava escondida no fundo, atrás das caixas de sapato. Voltei para a cama e abri a pasta na frente dela. Documentos. Dezenas de documentos. Títulos de propriedade, escrituras, extratos bancários, contratos. Valentina olhava para os papéis sem entender. Vó, o que é isso? Isso, eu disse, apontando para o primeiro documento. É a escritura de um imóvel comercial no centro de Campinas, uma loja alugada para uma farmácia. O valor de mercado hoje é de aproximadamente 4.200.000 reais. Ela piscou confusa. Isso, continuei, mostrando o segundo documento. É a escritura de outro imóvel comercial na Avenida Norte-Sul. Vale cerca de 3.800.000. Vó. E isso, peguei o terceiro documento. É uma loja no Cambuí, 4 milhões. Vó, eu não tô entendendo. Mostrei a escritura da casa em Águas de Lindóia. Depois, o extrato do fundo fiduciário. Isso tudo está no seu nome, Valentina. Eu transferi semana passada. 3 imóveis comerciais, uma casa de campo e um fundo com 14 milhões e meio. No total, seu patrimônio é de aproximadamente 28 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Valentina olhava para os documentos, depois para mim, depois para os documentos de novo. A boca aberta, os olhos arregalados, completamente em choque. Eu não... Como... De onde? Ela começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ela nem percebesse. Por quê? A voz dela era um sussurro. Por que você nunca me contou? Por que me deixou crescer achando que a gente era pobre? Segurei as mãos dela com força. Porque eu queria que você aprendesse o valor das coisas, minha filha. Queria que você fosse trabalhadora,
humilde, batalhadora. Queria que você conquistasse seu espaço no mundo pelo seu próprio mérito, não porque tinha dinheiro no banco. Mas, vó, se você tivesse crescido sabendo que era rica, podia ter virado uma pessoa arrogante, podia ter atraído gente interesseira, podia ter perdido a essência de quem você é. Valentina soluçava. Todos esses anos, todas essas humilhações, a gente podia ter. Eu sei, minha filha, eu sei. Mas olha para você agora. Olha a mulher que você se tornou. Formada numa universidade de primeira linha, trabalhando numa empresa respeitada, independente, forte, digna. Você conquistou tudo isso sozinha, pelo seu esforço. O dinheiro não te definiu. Você se definiu. Ela me abraçou, chorando no meu ombro como não chorava desde criança. Eu te amo, vó, muito, muito. Eu também te amo, minha menina, mais do que você imagina. Ficamos assim por um longo tempo. Depois, ela se recompôs, enxugou as lágrimas e me olhou com uma pergunta nos olhos. Mas por que agora? Por que me contar justo antes do casamento? Respirei fundo. Porque sua sogra não é quem você pensa que é. Contei tudo. A conversa na cozinha. A proposta de me pagar para sumir. A investigação que eu tinha feito. As dívidas da família Drummond. A fachada de riqueza que escondia uma falência iminente. Valentina ouvia em silêncio, o rosto passando por várias emoções. Confusão, incredulidade, raiva. Aquele dia na cafeteria, ela disse, finalmente entendendo. Quando ela chorou, quando pediu desculpas. Foi teatro, minha filha, para te deixar confiante, para baixar sua guarda. Enquanto isso, ela estava planejando te afastar de mim. Exatamente. Valentina ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia ver as engrenagens funcionando na cabeça dela. A menina doce e ingênua estava dando lugar a algo mais duro, mais decidido. E agora? Ela perguntou. O que a gente faz? Agora você me promete que não vai contar nada sobre esse dinheiro, nem pro Lucas ainda, nem pra Dona Eunice, pra ninguém. Por quê? Porque eu quero ver o que eles vão fazer. Se eles têm algum plano, eu quero saber qual é. Quero ver o verdadeiro caráter dessa família antes de revelar nossas cartas. Mas o Lucas? O Lucas eu confio, mas ele é filho da Dona Eunice. Mesmo sem querer, pode deixar escapar alguma coisa. Por isso, depois do casamento, quando vocês estiverem vivendo a vida de vocês, você conta tudo para ele. Mas até lá, mantém o segredo. Valentina pensou por um momento. Depois, assentiu. Tá bom, vó. Eu confio em você. Você sempre soube o que era melhor para mim. Nos abraçamos de novo, e eu senti um alívio enorme. O segredo que eu tinha guardado por 22 anos finalmente estava compartilhado. Minha neta sabia a verdade, e estava protegida. Mas eu não fazia ideia do que viria a seguir. O casamento foi lindo. Igreja Nossa Senhora do Carmo, num sábado de outono ensolarado. O tipo de dia perfeito que parece encomendado. Valentina estava radiante no seu vestido branco. Eu a acompanhei até a porta da igreja, já que não havia pai para fazer isso. Antes de ela entrar, segurei suas mãos uma última vez. Vai lá, minha filha. Vai ser feliz. Ela me abraçou forte. Te amo, vó. Também te amo. Agora vai que o noivo tá esperando. Sentei no primeiro banco do lado da noiva. Do outro lado, a família Drummond ocupava várias fileiras. Dona Eunice, impecável num vestido de seda cor de champanhe, me lançou um sorriso ensaiado quando nossos olhos se cruzaram. Eu sorri de volta. Um sorriso que dizia, aproveite enquanto pode. A cerimônia foi emocionante. Chorei quando o padre perguntou se havia alguém que se opunha à união e o silêncio confirmou que aquele amor era real. Chorei quando Lucas disse sim, olhando para Valentina como se ela fosse a única pessoa no universo. Chorei quando minha neta disse sim, com a voz embargada de emoção. Por um momento, esqueci Dona Eunice e suas maquinações. Esqueci as dívidas e as mentiras. Só existia aquele momento. Minha neta se casando com um homem que a amava de verdade. Talvez, pensei, tudo fosse ficar bem. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez a família Drummond não fosse tão ruim assim. Estava errada. A recepção foi no Royal Palm Plaza, um dos lugares mais caros de Campinas. Decoração de flores brancas e luzes douradas. Buffet sofisticado. Banda ao vivo.
Dona Eunice tinha feito questão de organizar tudo e tinha convidado praticamente a cidade inteira. Do lado dela, pelo menos 200 pessoas. Do nosso lado, 20. A desproporção era gritante. Durante a festa toda, eu observei Dona Eunice circular como se fosse a rainha do baile. Apresentava Lucas e Valentina para todo mundo, mas sempre com aquele jeito peculiar. Esse é meu filho, o engenheiro, e a esposa dele, Valentina. Sempre enfatizando Lucas, sempre minimizando Valentina. Quando alguém perguntava sobre minha neta, Eunice respondia com aquele tom de falsa piedade. Ela é uma moça muito trabalhadora. Superou muitas adversidades, coitadinha. É muito esforçada. Cada vez que eu ouvia isso, apertava o copo de champanhe com mais força, mas mantive a compostura. Sorri, cumprimentei as pessoas, fiz meu papel de avó feliz. O momento mais bonito foi a valsa. Primeiro, Lucas e Valentina dançaram juntos, rodando pelo salão sob a luz dos holofotes. Depois, foi minha vez de dançar com minha neta. Enquanto nos movíamos lentamente ao som da música, Valentina sussurrou no meu ouvido: "Te amo, vó. Tudo que eu sou, devo a você." Eu respondi, também em sussurro: "Você é meu orgulho, meu tesouro, minha razão de viver. Seja feliz, minha filha." A festa terminou perto da meia-noite. Os noivos foram para um hotel, já que no dia seguinte embarcariam para Maragogi para a lua de mel. Voltei para casa cansada, mas contente. Achei que o pior tinha passado, que tínhamos sobrevivido ao casamento sem maiores incidentes. Que ingênua eu fui. No dia seguinte, domingo, por volta das 3 da tarde, a campainha do meu apartamento tocou. Eu estava na cozinha lavando a louça do almoço, ainda de camisola. Não esperava visita nenhuma. Fui até a porta e abri. Meu coração gelou. Ali, na soleira do meu apartamento, estavam Dona Eunice, seu Geraldo, a irmã Marilda e um homem de terno que eu não conhecia. Eunice não esperou ser convidada. Entrou na minha casa como se fosse dona do lugar, seguida pelos outros. "Dona Carmen", ela disse com aquele sorriso de cobra, "precisamos conversar." Fechei a porta, ainda em choque. O que diabos estava acontecendo? Eles se acomodaram na minha sala. Eunice sentou no meu sofá como se fosse um trono. Geraldo ficou de pé atrás dela, braços cruzados. Marilda se esparramou na poltrona ao lado, com uma expressão de satisfação que me deu náusea. O homem de terno abriu uma pasta. "Me chamo Augusto Campos", ele disse. "Sou advogado." Advogado. Um dia depois do casamento. Isso não podia ser bom. Sentei na cadeira em frente a eles, tentando manter a calma. "O que vocês querem?" Eunice sorriu. "Agora que somos família, queremos garantir que todo mundo esteja na mesma página, que não haja mal-entendidos no futuro." O advogado tirou alguns papéis da pasta. "Como a senhora deve saber", ele disse, "a Valentina é uma moça sem patrimônio. Entra no casamento sem nenhum bem material a oferecer. E a família Drummond, como empresa familiar consolidada, tem patrimônio a proteger." Eu não disse nada, só ouvi. Eunice continuou. "Então preparamos 2 documentos, simples formalidades. O primeiro é uma procuração para resolver burocracias do casal, conta conjunta, financiamentos, documentos de imóvel, essas coisas. O segundo é um termo de compromisso sobre os custos do casamento que a família adiantou. A festa, o buffet, as flores, nada demais. É só para deixar tudo organizado." O advogado empurrou os papéis na minha direção. "Precisamos que a Valentina assine, mas como ela está viajando e a senhora tem muita influência sobre ela, achamos melhor conversar com a senhora primeiro." Peguei os documentos. Li cada cláusula com atenção, usando todo o conhecimento jurídico que tinha acumulado em 25 anos de escritório. Era pior do que eu imaginava. A procuração não era para resolver burocracias. Era uma procuração com poderes amplos e irrestritos. Quem tivesse aquele documento poderia movimentar contas bancárias, vender bens, contrair dívidas, assinar contratos, tudo em nome de Valentina. Era uma coleira invisível. E o termo de compromisso era ainda pior. Na prática, era uma confissão de dívida. Dizia que Valentina reconhecia dever R$280 mil à família Drummond, referentes aos custos do casamento. Com juros,
com cláusula de execução imediata em caso de descumprimento das obrigações familiares. Traduzindo, se minha neta contrariasse a sogra, se pedisse divórcio, se fizesse qualquer coisa que desagradasse aquela família, eles poderiam executar a dívida, penhorar salário, bloquear conta, tomar bens. Basicamente, minha neta assinaria sua própria sentença de escravidão. Olhei para Eunice. Isso é assunto entre Valentina e Lucas. Não tenho nada a ver com isso. Eunice riu. Dona Carmen, por favor, a gente sabe que a senhora manda e desmanda na vida da Valentina. Ela não toma nenhuma decisão sem consultar a senhora primeiro. Por isso viemos aqui. E o Lucas? Perguntei. Ele sabe disso? O Lucas está em lua de mel, Eunice respondeu, com um gesto de descaso. Não queremos preocupá-lo com essas burocracias chatas. Quando ele voltar, já vai estar tudo resolvido. Então era isso. Queriam fazer minha neta assinar documentos abusivos pelas costas do próprio marido. Geraldo finalmente falou, com uma voz grave e autoritária. Dona Carmen, ninguém aqui quer problemas. Queremos apenas proteger o que é nosso. A senhora, como mulher madura e razoável, certamente entende que isso é o melhor para todo mundo. Marilda acrescentou com um sorriso venenoso. A Valentina deveria estar grata por ter casado com o Lucas. Pode assinar esse papelzinho sem drama nenhum, provar que não é interesseira. Eu olhei para aquela gente, para aquelas pessoas que um dia antes estavam sorrindo no casamento fingindo alegria. Agora estavam no meu apartamento exigindo que eu convencesse minha neta a abrir mão de todos os direitos dela. E se ela não assinar? Perguntei. Eunice inclinou a cabeça, o sorriso sumindo. Seria lamentável. Temos muitas conexões nessa cidade. A empresa onde Valentina trabalha, por exemplo. Tenho amizade com o diretor. Seria uma pena se ela tivesse problemas no emprego, não seria? Ameaças. Estavam me ameaçando. No meu próprio apartamento. Um dia depois do casamento da minha neta. E a senhora também, Eunice continuou. Uma pessoa na sua idade precisa de estabilidade. Trabalhar ainda deve ser tão cansativo. Seria triste se aparecessem dificuldades. Fiquei em silêncio por um longo momento. Eles achavam que eu era uma velha assustada. Achavam que ameaças vagas me fariam ceder. Não conheciam Carmen Lúcia Ferreira. Mas eu não ia mostrar minhas cartas agora. Não ainda. Entendo, eu disse, mantendo a voz calma. Vou conversar com a Valentina quando ela voltar. Vou ver o que posso fazer. Eunice sorriu, satisfeita consigo mesma. Deu um tapinha no meu ombro como se eu fosse uma cachorrinha obediente. Sabia que a senhora era uma mulher sensata. Vamos resolver isso entre mulheres, não é? Sem precisar envolver os homens. O advogado me deixou uma cópia dos documentos e seu cartão de visita. A senhora tem uma semana para convencer a Valentina a comparecer ao meu escritório para assinar. Eles se levantaram para ir embora. Na porta, Eunice se virou uma última vez. E por favor, Dona Carmen, não conte nada disso pro Lucas. É um assunto entre nós, mulheres. E foram embora. Fechei a porta e encostei nela, tremendo. Não de medo, de raiva. Sentei no sofá e li os documentos novamente, linha por linha. Cada cláusula era uma facada. Cada parágrafo, uma armadilha. Se Valentina assinasse aquilo, ficaria completamente à mercê dos Drummond. Se o casamento acabasse por qualquer motivo, ela sairia sem nada. E eles teriam poder sobre ela enquanto estivesse casada, porque poderia sempre usar a ameaça do divórcio como arma. Chorei. De raiva, de impotência, de uma fúria que não conseguia expressar. Mas depois sequei as lágrimas, porque Carmen Lúcia Ferreira não fica parada chorando. Carmen Lúcia Ferreira age. Valentina estava em Maragogi, feliz, enamorada, sem saber de nada. Eu não ia estragar a lua de mel dela com essa história. Tinha uma semana e ia usar cada segundo. Na segunda-feira de manhã, fui ao escritório de advocacia onde tinha trabalhado por 25 anos. Pedi para falar com o Dr. Osvaldo Peixoto, o sócio principal. Contei tudo para ele. Mostrei os documentos que os Drummond queriam que Valentina assinasse. Dr. Osvaldo leu com atenção, franzindo a testa. Depois tirou os óculos e me olhou. Dona Carmen, isso aqui é uma armadilha das mais sujas que eu já vi na minha carreira. Ele apontou para a procuração. Isso dá poderes para fazer qualquer coisa em nome da sua neta. Qualquer coisa.
E essa confissão de dívida? Ele balançou a cabeça. 280 mil reais por um casamento? Com cláusula de execução imediata? Isso é extorsão disfarçada de contrato. Eu sei, respondi. Por isso estou aqui. Ele me olhou por cima dos óculos. Qual é a situação econômica real da sua neta, dona Carmen? Respirei fundo, e então contei tudo. Mostrei os documentos das propriedades, os extratos do fundo, as avaliações de mercado. Contei sobre a herança do Dr. Ernesto, sobre os 22 anos de investimentos silenciosos, sobre a transferência recente para o nome de Valentina. Dr. Osvaldo ouviu em silêncio. Quando terminei, ele tinha um sorriso no rosto. Essa família vai ter a surpresa da vida deles. Passamos a semana toda trabalhando. Formalizamos as transferências. Revisamos todos os documentos para garantir que estavam legalmente perfeitos. Atualizamos as avaliações dos imóveis. Organizamos tudo em pastas impecáveis. E eu preparei mais uma coisa. Uma pasta com toda a investigação que tinha feito sobre os Drummond. As dívidas, as hipotecas, os processos, a falência iminente. Se eles queriam guerra, eu estava armada até os dentes. Quando Valentina voltou da lua de mel, bronzeada e feliz, a chamei para minha casa. Lucas a deixou na porta e foi visitar os pais. Assim que ele saiu, contei tudo. A visita de Dona Eunice no dia seguinte ao casamento. As ameaças. Os documentos que queriam que ela assinasse. O plano de fazer isso pelas costas do Lucas. Vi a expressão de Valentina mudar. A felicidade pós-lua de mel dando lugar à incredulidade. Depois a raiva. Ela veio aqui, Valentina disse devagar, processando, no dia seguinte ao meu casamento, com advogado e documentos, para me fazer assinar uma coisa dessas. Isso mesmo, pelas costas do Lucas. Sim, enquanto eu estava na lua de mel, achando que finalmente a gente tinha se entendido. Exatamente. Valentina ficou em silêncio. Quando falou de novo, a voz era dura como aço. Eu vou ligar pro Lucas agora, vou contar tudo, ela vai ver só. Segurei o braço dela. Espera, eu tenho outra ideia. Contei sobre os documentos que tínhamos preparado, sobre a pasta com a investigação dos Drummond, sobre o plano que tinha formulado. Você pode contar pro Lucas agora e resolver isso diretamente. Eu te apoio se for isso que você quiser. Mas, podemos dar uma lição que essa mulher nunca vai esquecer. Podemos fazer ela achar que ganhou, que nos dominou. E no momento em que ela estiver mais confiante, mostrar quem realmente somos. Valentina me olhou por um longo momento. Isso parece vingança, vó. Não é vingança, é justiça. É mostrar para essa gente que não podem tratar pessoas como objetos sem valor só porque acham que elas não têm dinheiro. É dar uma lição de humildade para quem claramente nunca aprendeu. E o Lucas? Não quero que ele se machuque. Ele não tem culpa de ter uma mãe assim. Eu sei. A gente vai proteger o Lucas. Depois que tudo acabar, você conta tudo para ele. A verdade completa. Sem segredos no casamento de vocês. Valentina pensou. Podia ver as engrenagens funcionando na cabeça dela. A raiva lutando contra a prudência. O desejo de confrontar contra a estratégia de esperar. Finalmente ela assentiu. Tá bom, vó. Vamos fazer do seu jeito. Essa mulher precisa aprender que não pode brincar com a gente. Sorrimos uma para a outra. Duas mulheres preparando uma batalha. A família Drummond não sabia, mas tinha declarado guerra às pessoas erradas. Valentina ligou para Eunice no dia seguinte. A voz dela era perfeita, submissa, hesitante, exatamente o que a sogra esperava ouvir. Dona Eunice, conversei com minha avó. Ela me explicou sobre os documentos. Do outro lado da linha, eu podia imaginar o sorriso de satisfação se formando no rosto daquela mulher. E então, querida? Ela me explicou que é só uma formalidade, que protege as duas partes, que não é nada pessoal. Exatamente, minha filha. Fico feliz que você entendeu. Estou disposta a assinar. Um suspiro de alívio do outro lado. Sabia que você era uma moça inteligente, Valentina. Tomou a decisão certa. Vou marcar com o Dr. Augusto para amanhã. Pode ser? Pode sim, dona Eunice. Ótimo. E querida, não precisa falar nada pro Lucas sobre isso. São burocracias chatas. Não queremos preocupar ele com essas coisas, né? Claro. Entre mulheres a gente se entende melhor.
Quando Valentina desligou, suas mãos tremiam, mas não de medo, de ansiedade, de expectativa. Pronto, ela disse. A armadilha está montada. A noite anterior ao confronto foi a mais longa da vida de Valentina. Ela não conseguia dormir. Ficava virando na cama, olhando para o teto, olhando para Lucas dormindo ao lado dela. Às 2 da manhã, desistiu. Levantou devagar, sem fazer barulho, e foi para a sala. Ficou andando de um lado para outro, da janela para a cozinha, da cozinha para o sofá, do sofá para a janela de novo. A cabeça não parava. O plano para o dia seguinte. A cara que Dona Eunice ia fazer. O medo de dar errado. A culpa de esconder algo do marido. A culpa era o pior. Ela e Lucas tinham prometido honestidade total, sem segredos. Era a base do casamento deles. E agora ela estava guardando o maior segredo de todos. Não só sobre o dinheiro, sobre a mãe dele, sobre o que aquela mulher tinha feito. Lucas merecia saber. Merecia saber que tipo de pessoa a mãe era. Merecia ter a chance de confrontá-la antes de qualquer plano elaborado. Mas se ela contasse agora, Eunice escaparia. Inventaria desculpas, manipularia a situação, se faria de vítima. Lucas ficaria no meio, dividido entre a esposa e a mãe. E no final, talvez ninguém acreditasse em Valentina. Talvez achassem que ela estava exagerando, interpretando mal, criando drama. Não. Eunice precisava ser confrontada com os fatos, na frente de testemunhas, sem chance de fugir ou distorcer. Mas a culpa não ia embora. Valentina estava tão perdida nos próprios pensamentos que não ouviu os passos no corredor. Só percebeu que Lucas tinha acordado quando sentiu a mão dele no ombro. Amor? Ela pulou de susto. Lucas, você me assustou. Ele estava de cueca e camiseta, os olhos ainda meio fechados de sono, o cabelo bagunçado. O que você está fazendo acordada a essa hora? São quase 3 da manhã. Eu não consegui dormir. Vim beber água. Lucas olhou para ela por um longo momento. Conhecia a esposa. Sabia quando algo estava errado. Valentina, o que está acontecendo? Nada, só insônia. Você está estranha desde que a gente voltou da lua de mel. Pensativa, distante. Eu pergunto se está tudo bem e você diz que sim, mas eu vejo que não tá. Valentina sentiu as lágrimas chegando. Tentou segurar, mas não conseguiu. Eu tô bem, Lucas, de verdade. Você tá chorando. Não tô. Mas estava. As lágrimas escorriam pelo rosto sem que ela pudesse impedir. Lucas a puxou para um abraço. Ei, o que foi? Me conta. Valentina soluçou no peito dele. A culpa, o medo, a raiva, tudo misturado, tudo querendo sair de uma vez. Eu não posso te contar. Lucas se afastou um pouco, segurando o rosto dela, olhando nos olhos. Como assim não pode me contar? Somos casados, Valentina. Não pode ter segredos entre a gente. Seja o que for, a gente resolve junto. As palavras estavam na ponta da língua. Ela queria contar. Precisava contar. Não aguentava mais carregar aquilo sozinha. Lucas, sua mãe. O celular dele tocou. O som cortou o silêncio da madrugada como uma sirene. Lucas olhou para o aparelho na mesa de centro. O nome pai brilhava na tela. Meu pai? Essa hora? Ele atendeu. Pai? O que foi? Valentina observou o rosto de Lucas mudar. Preocupação, urgência. Como assim vazamento? Onde? Tá, calma. Quanto estragou? Os computadores também? Ele cobriu o telefone e olhou para Valentina. Problema na distribuidora. Um cano estourou. Tá alagando o escritório. Meu pai tá desesperado. Vai lá, Valentina disse, enxugando as lágrimas. Vai ajudar ele. Mas você... Eu tô bem. Vai. Seu pai precisa de você. Lucas hesitou. Olhou para a esposa, para o telefone, para a esposa de novo. A gente conversa quando eu voltar, tá? Sobre o que você ia me dizer, sobre minha mãe. Valentina assentiu, sem conseguir falar. Lucas beijou a testa dela, pegou as chaves do carro e saiu correndo, ainda falando no telefone com o pai. A porta se fechou e Valentina ficou sozinha na sala, tremendo. Tinha chegado tão perto de estragar tudo.
Se o telefone não tivesse tocado naquele exato segundo, pegou o próprio celular e ligou para mim. Eram 3h15 da manhã quando meu telefone tocou. Atendi no segundo toque, o coração já acelerado. Ligação dessa hora nunca é boa notícia. Vó? A voz de Valentina estava embargada. O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Eu quase contei pro Lucas. Sentei na cama, totalmente desperta agora. O quê? Ele acordou, me viu chorando, perguntou o que estava acontecendo. Eu quase contei tudo. Estava a segundos de falar. Lucas, sua mãe. Aí o telefone dele tocou. O pai, com uma emergência na distribuidora. Ele teve que sair. Respirei fundo, tentando acalmar meu próprio coração. Graças a Deus. Vó, eu não sei se consigo fazer isso. É muita mentira, muita coisa escondida. O Lucas confia em mim, e eu tô aqui planejando uma armadilha para as costas da mãe dele. Escuta, minha filha. Mais algumas horas. Amanhã de manhã vai estar tudo resolvido. E se der errado? Não vai dar errado. A gente tem os documentos. A gente tem a verdade do nosso lado. Mas e se a dona Eunice inventar alguma coisa? Se virar a situação contra a gente? Como? Ela vai estar cercada de testemunhas. O advogado dela vai estar lá, as irmãs dela. Não tem como ela negar o que fez quando a gente mostrar as provas. Silêncio do outro lado da linha. Valentina, você lembra do dia no clube? Quando ela te apresentou como coitadinha que trabalha? Lembro. Lembra de como você se sentiu, chorando no estacionamento, me ligando arrasada? Lembro. Ela fez aquilo achando que você era fraca, que não tinha como revidar, que podia te humilhar sem consequências. Amanhã você vai mostrar para ela que estava errada, que você não é fraca, que você não é coitadinha, que você é mais forte e mais capaz do que ela jamais imaginou. Ouvi Valentina respirar fundo do outro lado. E depois? Depois você conta tudo pro Lucas, a verdade completa, sobre o dinheiro, sobre o que a mãe dele fez, sobre o nosso plano, sem segredos, e vocês dois vão construir a vida de vocês juntos, com honestidade. Mas primeiro, a dona Eunice precisa ver, na cara dela, sem chance de fugir ou distorcer. Mais silêncio. Depois, você tem razão, vó. Eu sei que tenho. Agora tenta dormir um pouco. Amanhã vai ser um dia importante. Tá bom, te amo, vó. Também te amo, minha filha. Mais do que tudo. Desligamos. Mas eu também não dormi mais naquela noite. Na manhã seguinte, Valentina apareceu no meu apartamento às 8 horas. Tinha dormido 2 horas no máximo. As olheiras eram visíveis, mesmo com a maquiagem que ela tinha tentado usar para disfarçar. Mas nos olhos, em vez de cansaço, eu vi determinação. Lucas mandou mensagem, ela disse. Ficou a noite toda na distribuidora resolvendo o problema do vazamento. Disse que a gente conversa hoje à noite. Você respondeu? Disse que te amo e que vai dar tudo certo. Ela deu um sorriso pequeno. Ele nem imagina o quanto. Nos arrumamos. Roupas simples, modestas, nada que chamasse atenção. Queríamos parecer exatamente o que Dona Eunice esperava. 2 mulheres humildes, sem recursos, prontas para aceitar as migalhas que a família Drummond dignava oferecer. Verifiquei os documentos 3 vezes. A pasta com o patrimônio de Valentina. A pasta com a investigação sobre os Drummond. Tudo organizado, na ordem certa, pronto para ser revelado no momento exato. Valentina ensaiou a expressão na frente do espelho. O olhar submisso, o sorriso tímido, a postura de quem aceita, de quem não questiona. Perfeito, eu disse. Ela não vai desconfiar de nada. No carro, a caminho do escritório do advogado, ficamos em silêncio por alguns minutos. Depois, olhei para minha neta. Pronta? Valentina respirou fundo. Olhou para mim com aqueles olhos que eu conhecia desde que ela era um bebê de 3 anos, chorando pela mãe que nunca mais voltaria. Nunca estive tão pronta na minha vida, vó. E fomos. O escritório do Dr. Augusto Campos ficava num prédio comercial elegante no centro de Campinas. Recepção com piso de mármore, móveis caros, quadros nas paredes, tudo calculado para impressionar. Quando chegamos, Dona Eunice já estava lá, com seu Geraldo, a irmã Marilda e outra irmã que eu não conhecia bem, Dona Célia. Queriam intimidar com números. Eunice nos recebeu com beijinhos no rosto, como se fôssemos íntimas.
Valentina querida, o casamento te deixou linda. Maragogi fez bem para você. Valentina sorriu docilmente. Obrigada, dona Eunice. Fomos conduzidas para uma sala de reunião. Mesa grande de madeira escura, cadeiras de couro, ar-condicionado gelando o ambiente. Os Drummond de um lado, eu e Valentina do outro. Doutor Augusto na cabeceira, com os documentos à frente. Ele começou a explicar cada cláusula em juridiquês complicado. Valentina fingia não entender, olhava para mim com expressão confusa. Eu assentia ocasionalmente, fazendo meu papel de velha ignorante. Eunice interrompia de vez em quando para traduzir. Isso só significa que o que é seu, querida. O que é do Lucas, é do Lucas. Bem simples, nada de se preocupar. Geraldo olhava para o relógio, entediado. Para ele, aquilo era só um trâmite. As irmãs trocavam sorrisos satisfeitos. Finalmente, Dr. Augusto empurrou os documentos para Valentina. Precisa assinar em 3 lugares, dona Valentina. Aqui, aqui e aqui. Ele colocou uma caneta ao lado dos papéis. Valentina pegou a caneta. Eunice sorria como gato que comeu o canário. Geraldo já estava pensando no almoço. As irmãs se entreolhavam, vitoriosas. Valentina aproximou a caneta do papel e parou. Olhou para Eunice com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. A senhora tem certeza absoluta que esse documento é necessário? Eunice piscou, confusa pela pergunta. Sim, querida, é pelo bem de todos. Valentina assentiu devagar. Depois colocou a caneta na mesa. Infelizmente não posso assinar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eunice franziu a testa. Como assim não pode assinar? O documento contém informação falsa. Informação falsa? Que informação? Valentina apontou para os documentos. Essa procuração dá poderes para movimentar minhas contas, vender meus bens, contrair dívidas no meu nome. E esse termo de compromisso é uma confissão de dívida de R$ 280 mil que eu nunca contraí. Ela olhou diretamente para Eunice. A senhora quer que eu assine minha própria coleira. Não vou fazer isso. Eunice soltou uma risada nervosa. Não brinque, querida. Todos sabemos que você é trabalhadora, mas não tem propriedades nem dinheiro guardado. Valentina olhou para mim. Era o sinal. Abri minha bolsa e tirei a primeira pasta. Coloquei na mesa. Valentina começou a tirar os documentos, um por um, devagar, deliberadamente. Isso, ela disse colocando o primeiro papel na mesa. É o título de propriedade de um imóvel comercial no centro de Campinas. Uma loja alugada para uma farmácia. Está no meu nome. Valor de mercado, R$ 4.200.000. O rosto de Eunice congelou. Isso, Valentina continuou, colocando o segundo documento. É o título de propriedade de outro imóvel comercial, na Avenida Norte-Sul, também no meu nome. Valor, R$ 3.800.000. Geraldo se inclinou para a frente, tentando ver os documentos. Isso é uma loja comercial no Cambuí, R$ 4 milhões. As irmãs pararam de sorrir. Isso é a escritura de uma casa em Águas de Lindóia. R$ 1,5 milhão. Valentina fez uma pausa dramática. Depois colocou o último documento na mesa. E isso é o extrato do meu fundo fiduciário. Saldo atual, R$ 14.500.000. O silêncio na sala era ensurdecedor. Valentina olhou diretamente para Eunice. Sou proprietária de 3 imóveis comerciais quitados. Tenho uma casa de campo. Tenho um fundo fiduciário substancial. Meu patrimônio total é de aproximadamente R$ 28 milhões. Portanto, não posso assinar um documento que declara falsamente que não tenho bens. Eunice estava branca como papel. A boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Geraldo pegou um dos documentos e examinou, os olhos arregalados. Marilda e Célia pareciam estátuas. Como assim? Eunice finalmente conseguiu articular. De onde saiu isso? Eu me inclinei para a frente. Nos últimos 22 anos, eu disse, mantendo a voz calma e controlada. Trabalhei, investi e economizei. Com um único propósito, garantir o futuro da minha neta. Construí esse patrimônio em silêncio, sem que ninguém soubesse. Agora está tudo legalmente no nome de Valentina. Fiz uma pausa, deixando as palavras afundarem.
Minha neta entrou nesse casamento sendo financeiramente independente e consideravelmente mais solvente que muitas famílias que se consideram elite. Geraldo largou os documentos na mesa. Por que não contaram antes? Por que esconderam isso? Valentina respondeu, o olhar firme como aço. Porque queríamos saber quem vocês realmente eram. Se tivéssemos revelado desde o início, nunca teríamos visto o verdadeiro caráter dessa família. Nunca teriam ousado vir à casa da minha avó com documentos tentando me despojar de direitos que eu nem tinha ainda. Nunca teriam nos tratado com desprezo durante meses. Eunice tentou se recompor. Isso é... Você está nos acusando de... Não estou acusando de nada, Valentina interrompeu. Estou descrevendo fatos. A senhora veio à casa da minha avó um dia depois do meu casamento, com advogado e documentos, tentando me fazer assinar uma procuração com poderes totais e uma confissão de dívida falsa. Queriam me colocar numa coleira, pelas costas do seu próprio filho. Abri a segunda pasta. Já que estamos falando de patrimônio, eu disse, acho que todo mundo deveria saber algumas coisas. Tirei os documentos da investigação. Essa casa no Cambuí que vocês tanto exibem está hipotecada em 3 bancos diferentes. Vocês devem mais de R$ 1.200.000 só de hipoteca. Geraldo ficou vermelho. Os carros importados na garagem? Financiados, com parcelas atrasadas. Eunice começou a tremer. A distribuidora de materiais de construção, no vermelho há 4 anos, processos de fornecedores não pagos, funcionários reclamando salários atrasados, dívidas com o fisco. Coloquei os papéis na mesa, um por um. No total, a família Drummond deve quase R$ 3 milhões. Vivem de aparências e de crédito. O único que gera renda estável é o Lucas, com o salário de engenheiro. Olhei diretamente para Eunice. Irônico, não? Vocês queriam que Valentina assinasse uma procuração e uma confissão de dívida falsa, quando na verdade é o filho de vocês que entrou no casamento sem nada. E minha neta que tem o patrimônio de verdade. Se alguém deveria estar preocupado com proteção patrimonial, éramos nós, não vocês. Eunice desmoronou. O rosto se desfigurou. As lágrimas, dessa vez verdadeiras, começaram a escorrer. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de humilhação, de derrota. Geraldo bateu na mesa com força. Como se atreveu a nos investigar? Eu não me abalei. Vocês começaram quando vieram à minha casa com ameaças. Eu só me certifiquei de saber com quem estava lidando. Valentina se levantou. Eu amo o Lucas com todo o meu coração. Por isso me casei com ele. Nunca me importei que a família dele não tivesse dinheiro, porque dinheiro não é o que importa num casamento. Ela olhou para cada um dos Drummond. Mas não vou tolerar desrespeito, manipulação e tentativas de controle. Tenho recursos para viver a vida que quiser, com ou sem a aprovação da minha sogra. Eunice tentou falar. Foi um mal-entendido. Eu só queria o melhor para todo mundo. Talvez tenha exagerado. Não aceito desculpas falsas, Valentina cortou. Espero que daqui para frente me trate com respeito, não porque tenho dinheiro, mas porque sou a esposa do seu filho e mereço respeito como ser humano. Se não conseguir fazer isso, nossa relação vai ser cordial, mas distante. Ela pegou todos os documentos e guardou na pasta. Vou contar tudo pro Lucas hoje à noite, porque casamentos se constroem com honestidade, não com segredos e manipulação. Valentina olhou para mim. Vamos, vó. Saímos daquele escritório de cabeça erguida. Deixamos para trás 4 pessoas em silêncio, esmagadas pela vergonha e pela surpresa. A cara de Dona Eunice quando a porta se fechou. Essa imagem eu vou guardar no coração pelo resto dos meus dias. No carro, ficamos em silêncio por alguns minutos. Depois, Valentina começou a rir. Uma risada nervosa que virou gargalhada. Eu acompanhei. Rimos até doer a barriga, até as lágrimas escorrerem pelo rosto. A cara dela, vó, quando você começou a falar das dívidas. E o Geraldo querendo engolir os documentos. Rimos mais. Era alívio, era triunfo, era catarse. Quando finalmente nos acalmamos, Valentina respirou fundo. Agora vem a parte difícil, contar pro Lucas. Ele vai entender, eu disse. Ele é um homem bom. Eu sei, mas vai ser difícil mesmo assim. Naquela noite, Valentina contou tudo para Lucas. O patrimônio secreto. A visita dos pais com o advogado.
A cena no escritório. Cada detalhe. Lucas ficou em choque. Primeiro, a incredulidade sobre o dinheiro. Depois, a raiva sobre a mãe. Não conseguia acreditar que ela tinha feito aquilo, sem consultar ele, tentando enganar a esposa dele. Eu não sabia, ele repetia. Eu juro que não sabia de nada disso. Eu sei, Valentina respondeu. Por isso não te culpo. Lucas se levantou, andando de um lado para outro. Como ela pôde? No dia seguinte ao nosso casamento? Com o advogado? Eu fiquei tão surpresa quanto você. Ele parou, olhando para Valentina. E você? Você é rica, esse tempo todo. E eu achando que... Que o quê? Que eu estava te oferecendo uma vida melhor. Que meu salário ia fazer diferença. Que... Valentina se levantou e segurou o rosto dele. Lucas, escuta. Me apaixonei por você achando que éramos iguais. Duas pessoas normais, trabalhando, construindo uma vida. Descobri sobre o dinheiro 2 dias antes do casamento. Minha avó guardou esse segredo por 22 anos para me proteger. Mas você podia ter me contado. Minha avó pediu para eu esperar. Ela queria ver como sua família ia agir, e eles mostraram exatamente quem são. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Eu preciso ir lá, ele disse finalmente. Preciso falar com minha mãe. E foi. O que aconteceu na casa dos Drummond naquela noite, eu soube por Valentina, que soube por Lucas. Ele gritou com a mãe como nunca tinha gritado na vida. Estou com vergonha do seu comportamento. Tratou minha esposa como lixo. Tentou manipular meu casamento, pelas minhas costas. Eunice tentou se justificar. Só queria te proteger, meu filho. Proteger de quê? Da mulher que eu amo? Da pessoa mais decente que eu já conheci? Ela não tinha nada. Eu achei que... Você achou errado. E mesmo se ela não tivesse nada, mesmo se fosse pobre de verdade, isso não te dava o direito de fazer o que fez. Geraldo tentou intervir, mas Lucas não deixou. E o senhor estava junto, vocês dois no apartamento da dona Carmen, ameaçando uma senhora de 68 anos. Que vergonha! A briga durou horas. Lucas disse coisas que nunca tinha dito. Verdades que estavam guardadas há anos. Sobre como a mãe sempre tentava controlar a vida dele. Sobre como se sentia sufocado pelas expectativas. Sobre como tinha vergonha da forma como tratavam pessoas inferiores. No final, ele deu um ultimato. Valentina é minha esposa. Se não conseguir respeitá-la, vou limitar meu contato com vocês. Sério, não é ameaça vazia. Eunice chorou, dessa vez de verdade. Percebeu que tinha ido longe demais, que podia perder o filho. Nas semanas seguintes, as coisas mudaram. Eunice tentou se aproximar com desculpas e justificativas. Valentina manteve distância. Deixou claro. A relação familiar continuaria por respeito a Lucas, mas a confiança estava quebrada. Talvez um dia pudesse ser reconstruída, mas não agora. Lucas apoiou a esposa completamente. Nunca questionou, nunca pediu para ela facilitar as coisas. Estava do lado dela, sem hesitação. E uma coisa ficou clara. A revelação do patrimônio não mudou nada no comportamento dele. Continuou o mesmo marido amoroso. Continuou trabalhando, chegando em casa, ajudando nas tarefas. Não se sentiu ameaçado por ter uma esposa rica. Pelo contrário. Me apaixonei achando que você era uma moça comum, ele disse uma noite, abraçando Valentina. Saber que é extraordinária só confirma que escolhi bem. Eu soube, naquele momento, que minha neta tinha encontrado um bom homem. O problema nunca foi Lucas, sempre foi a família. 6 meses depois do casamento, Valentina e Lucas compraram uma casa. No Alphaville, Campinas, um bairro de gente bem-sucedida, empresários, profissionais liberais. A casa era linda, 3 suítes, jardim grande, piscina, espaço de sobra para uma família crescer. Pagaram à vista, com o dinheiro de Valentina. Quando Dona Eunice viu a casa pela primeira vez, quase desmaiou. Era maior e mais bonita que a dela, e não tinha hipoteca. A ironia não passou despercebida por ninguém. Valentina convidou a mim para morar com eles. Disse que tinha espaço de sobra, que eu não precisava mais ficar sozinha naquele apartamento. Recusei gentilmente. Recém-casados precisam de privacidade, eu disse. Estou bem no meu apartamento. Me visitem quando quiserem. E quando vierem os bisnetos, aí sim a gente conversa.
Valentina riu. Bisnetos? Calma, vó. Estou só planejando. Eu respondi com um sorriso. A vida continuou. Valentina seguiu trabalhando na mesma empresa, mesmo não precisando. Era funcionária exemplar, responsável, dedicada. O dinheiro não a mudou. Ela continuava a mesma pessoa que tinha sido a vida inteira. Investia com inteligência, economizava por hábito e doava generosamente para causas importantes: orfanatos, asilos, projetos educacionais. Lucas se orgulhava da esposa. Nunca demonstrou ciúme ou ressentimento. Pelo contrário, admirava a forma como ela lidava com a fortuna. E a família Drummond? Aprendeu a ficar calada. Alguns meses depois, a distribuidora de Geraldo finalmente quebrou. As dívidas eram grandes demais. A má administração tinha cobrado seu preço. Geraldo estava desesperado. Sem o negócio, não tinha como pagar os funcionários que estavam processando, os fornecedores que cobravam, os bancos que ameaçavam tomar a casa. Valentina fez algo que me surpreendeu. Ofereceu um empréstimo, sem juros, para liquidar as pendências trabalhistas e pagar os fornecedores mais urgentes. Geraldo aceitou com uma humildade que eu nunca tinha visto nele. Disse, obrigado, olhando para o chão, sem conseguir encarar a nora que tinha tentado humilhar. Eu perguntei para Valentina por que tinha feito isso. Porque sou maior que o rancor, ela respondeu. E porque o Lucas ficaria arrasado se os pais dele fossem parar na rua. Fiz por ele. Aquele gesto mostrou quem minha neta realmente era. Usava o dinheiro para ajudar, não para vingança, para construir, não para destruir. E a nova dinâmica se estabeleceu. Eunice aprendeu a medir as palavras. Não tinha mais comentários sobre roupas, origem, sorte. Sabia que a nora pobre era mais rica que toda a família junta e que dependia da boa vontade dessa nora para não perder tudo. A relação nunca foi calorosa, mas tornou-se respeitosa. E às vezes, isso é o máximo que a gente pode esperar. 2 anos se passaram. Num domingo de manhã, Valentina me ligou. Vó, preciso te contar uma coisa. Meu coração acelerou. Pelo tom da voz dela, eu já sabia. Estou grávida. Chorei. Ali mesmo, no telefone, sem conseguir dizer nada. Chorei de alegria, de gratidão, de uma emoção que não cabia no peito. Ia ser bisavó. Aos 70 anos, a 4ª geração da nossa família. Pensei em Luciana, minha filha que não viveu para ver esse momento, que teria sido avó agora, que estaria chorando junto comigo se estivesse aqui. Você ia ter tanto orgulho, sussurrei para o céu. Sua neta vai ser mãe. Os meses de gravidez foram os mais felizes da minha vida. Acompanhei cada consulta, cada ultrassom, cada momento. Vi a barriga de Valentina crescer. Vi o brilho nos olhos dela aumentar a cada semana. Lucas estava radiante. Pintou o quarto do bebê, montou o berço, comprou roupinhas. Era um marido presente, um futuro pai dedicado. E numa madrugada de primavera, recebi a ligação. Vó, tá na hora. Corri para o hospital. A maternidade do Hospital Vera Cruz, em Campinas. Fiquei na sala de espera, nervosa como há 25 anos, quando Valentina nasceu. As horas passaram devagar. Eu rezava, caminhava de um lado para outro, olhava para o relógio a cada 5 minutos, até que Lucas apareceu na porta da sala de espera. Os olhos marejados, o sorriso maior que o rosto. Dona Carmen, é uma menina, perfeita, saudável. A Valentina quer que a senhora entre. Minhas pernas tremiam quando caminhei pelo corredor. Lucas me guiou até o quarto. Valentina estava deitada na cama, exausta, mas radiante. Nos braços dela, um embrulhinho rosa. Uma bebê minúscula, de olhos fechados, punhos cerrados. Me aproximei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento. Valentina olhou para mim e sorriu. Vó, essa é Sofia Carmen. Meu coração parou. Carmen, seu nome. Quero que ela carregue o nome da mulher mais forte que já conheci. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Escorreram pelo meu rosto enquanto eu olhava para aquela criaturinha. Valentina estendeu a bebê. Quer segurar sua bisneta? Peguei Sofia nos braços com cuidado infinito. Ela era tão leve, tão pequena, tão perfeita. Olhei para o rostinho dela e vi Luciana ali. O mesmo formato de olhos,
o mesmo nariz delicado. Vi Valentina bebê, há 25 anos. Vi a mim mesma, jovem, cheia de sonhos. 4 gerações de mulheres numa criança só. E então percebi algo no pulso de Sofia. Uma pulseirinha de ouro. Delicada, antiga, familiar. Essa pulseira. Valentina sorriu. Era da mamãe, da Luciana. Eu achei no seu guarda-roupa quando era adolescente. Nunca perguntei porque sabia que era dela. Guardei para esse momento. Toquei a pulseira com os dedos trêmulos. Lembrei do dia em que tinha dado aquela pulseira para a Luciana, no aniversário de 15 anos dela, uma eternidade atrás. Agora as 3 estão juntas, Valentina disse, a voz embargada. Mamãe, eu e minha filha. Não consegui falar. As palavras não vinham, só as lágrimas. Abracei Valentina e Sofia juntas, 3 gerações num abraço só, e Luciana presente através daquela pulseira. Obrigada, eu finalmente consegui sussurrar. Obrigada por tudo. Ficamos assim por um longo momento. Lucas assistia da porta, também emocionado. Até ele entendia. Aquele momento era sagrado. Quando finalmente me recompus, olhei para Sofia dormindo nos meus braços. Sua bisavó vai te contar muitas histórias, eu sussurrei. Sobre sua avó Luciana, que era a mulher mais doce do mundo. Sobre sua mãe Valentina, que é a mais forte. E você vai crescer sabendo de onde veio, sabendo que mulheres da nossa família não se curvam. Não importa o que a vida jogue na gente. Valentina ouviu tudo, chorando em silêncio. Sofia abriu os olhos por um momento. Olhos escuros, profundos, olhos de Luciana. E eu soube que tudo tinha valido a pena. Sofia cresceu cercada de amor. Eu estava presente em cada momento importante. Primeira palavra, primeiros passos, primeira risada. Levava ela para passear no parque, contava histórias antes de dormir, ensinava a fazer bolo de chocolate. A pulseira de Luciana ficou guardada numa caixinha especial, esperando o dia em que Sofia seria grande o suficiente para usá-la. E para ouvir a história completa de onde vinha. Eunice também era avó agora. Tentava se aproximar da neta com presentes caros, brinquedos importados, roupas de grife. Mas Sofia claramente preferia a mim. Corria para os meus braços em todas as reuniões de família. Pedia minhas histórias, minhas receitas, meu colo. Eunice oferecia bonecas que custavam fortunas. Sofia queria o pão de queijo que a bisa fazia. Eunice nunca entendeu. Amor não se compra. Era a última lição que ela precisava aprender. Hoje, olhando para trás, vejo que cada decisão que tomei fez sentido. Guardar o segredo por 22 anos. Criar Valentina na simplicidade. Esperar o momento certo para revelar a verdade. Dar àquela família arrogante uma lição de humildade. Não foi sobre vingança, foi sobre justiça, sobre mostrar que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, sobre provar que dignidade e respeito não podem ser comprados nem vendidos. Valentina hoje é uma mulher realizada, mãe dedicada, esposa amorosa, profissional competente. O dinheiro não a corrompeu. Ela continua a mesma pessoa que sempre foi, trabalhadora, humilde, generosa. Lucas é um bom marido e um pai maravilhoso. Nunca se importou com a origem de Valentina, nem antes nem depois de saber sobre o patrimônio. O amor dele é genuíno. Sempre foi. E Sofia? Sofia é a continuação de tudo isso. A 4ª geração. O futuro. Ela vai crescer com segurança financeira, sim. Mas mais importante, vai crescer conhecendo sua história, sabendo de onde veio, sabendo que as mulheres da família Ferreira não se curvam diante de ninguém. Às vezes, quando estou sozinha no meu apartamento, penso em Luciana, minha filha que se foi cedo demais, que não viu a neta crescer, não conheceu o bisneto, não soube do patrimônio que construí em silêncio. Você teria orgulho, eu digo para o céu, de tudo que a Valentina se tornou, de tudo que fizemos. E tenho certeza de que, onde quer que ela esteja, Luciana está sorrindo. A todas as mulheres que estão ouvindo minha história, eu quero dizer uma coisa. Seu valor não depende da conta bancária, não depende do bairro onde mora, da roupa que veste, do carro que dirige. Seu valor está na sua força, na sua capacidade de amar, na sua determinação de seguir em frente mesmo quando tudo parece impossível.
Mas também está tudo bem ser inteligente com dinheiro. Economizar, investir, planejar, construir segurança financeira não é vaidade. É proteção. É garantir que você e os seus nunca precisem aceitar humilhação por necessidade. Dinheiro não compra felicidade, mas compra opções. Opção de dizer não a situações abusivas. Opção de se afastar de gente tóxica. Opção de viver com dignidade. Não precisa gritar aos quatro ventos o que você tem. É mais sábio manter perfil baixo, mas saiba seu valor. Conheça seus recursos. Tenha seus papéis em ordem. Proteja seu patrimônio legalmente. E nunca, jamais, confie em promessas verbais de pessoas que ainda não mostraram seu verdadeiro caráter. Valentina tem dinheiro agora, sim. Mas o que a faz rica de verdade é o amor que ela compartilha com Lucas. A família que estão construindo. Os valores que vai ensinar para Sofia. Dinheiro é ferramenta, nada mais. O importante é como você usa. Para humilhar os outros, como Dona Eunice fazia. Ou para construir, ajudar, criar oportunidades, como minha neta faz. Essa é a diferença entre ter dinheiro e ter classe. E agora eu pergunto para vocês, o que fariam no meu lugar? Se tivessem guardado um segredo por 22 anos, como eu guardei? Se a família do cônjuge tentasse manipular e humilhar? Comentem aí. Me contem suas histórias, especialmente as avós e mães que estão criando filhos e netos sozinhas. Vocês já passaram por algo parecido? Como resolveram? Obrigada por ouvir minha história até o final. Espero que algo do que compartilhei sirva de inspiração, ou pelo menos faça vocês se sentirem menos sozinhas nas batalhas que enfrentam. Lembrem, o valor de vocês não depende do que têm, depende de quem são. Nunca deixem ninguém fazer vocês se sentirem menos. Vocês são valiosas, vocês são capazes, vocês são fortes. Não esqueçam disso. E a cara de Dona Eunice quando descobriu a verdade? Essa imagem eu vou guardar no coração pelo resto dos meus dias.